Todos acharam? Números capítulo 21, versículo 4, diz assim a Bíblia: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, é sempre uma alegria poder estar com vocês, cooperando com esta obra. A passagem que nós acabamos de ler é uma passagem conhecida, porém uma palavra que Deus colocou no meu coração a transmitir para a igreja hoje. A Bíblia diz que Deus, ele tinha o seu povo, e o seu povo ficou conhecido como o povo de Israel. E o texto diz em Êxodo 12:40 que o povo de Israel, eles habitaram no Egito 430 anos. Até que Deus resolveu tirar o seu povo da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida, a terra de Canaã. O interessante é que quando Deus resolve fazer alguma coisa, nada nem ninguém pode impedir o agir, o trabalhar de Deus. Quando Deus resolve fazer, irmãos, nada impede o trabalhar de Deus. Eu acredito que Ele está trabalhando esta noite ao seu favor. Você acredita nisso? O texto diz que quando Deus resolveu tirar o povo do Egito, Deus agora vai usar um homem por nome de Moisés. Meus irmãos conhecem a história e sabem que o povo agora vai saindo depois das 10 pragas do Egito, e o caminho mais fácil para ir para a terra prometida era o caminho pelo meio da terra dos filisteus. Mas nem tudo que é fácil aos nossos olhos é o melhor para nós. E o que Deus tem para nós, às vezes não é tanta facilidade, mas aquilo que Ele tem para nós é o melhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho mais fácil pelo meio da terra dos filisteus. E a Bíblia diz que Deus não deixou o povo ir pelo caminho mais fácil, porque Deus, conhecendo o coração do seu povo, e ciente Ele que se houvesse guerra, o povo iria querer retroceder ao Egito, Deus não deixou. A Bíblia diz que Deus faz o seu povo rodear o deserto. O povo vai entrar no deserto, a caminho do deserto. E o interessante é que o cuidado de Deus está sobre a vida do povo. O povo vai caminhar no deserto, mas Deus está com o povo no deserto. Olha que importante. A Bíblia diz que ia o Senhor adiante, ou na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, para os guiar, para que eles caminhassem dia e noite. A vontade de Deus é que o povo caminhasse e chegasse
na terra prometida. A vontade de Deus é que você não venhamos a parar no deserto da luta, da provação, mas que nós venhamos a caminhar para chegarmos no local da bênção, no local do milagre, no local onde Deus quer que nós chegamos. A vontade de Deus é que veja o seu povo louvando, glorificando. Mesmo estando no deserto, o cuidado de Deus estava sobre a vida de Israel. Mesmo você estando em uma prova, o cuidado de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aí o texto diz que além do cuidado de Deus, de dia, como o calor é insuportável, Deus mandava a coluna de nuvem estava ali para fazer sombra para o povo. À noite era um frio insuportável, e à noite vinha a coluna de fogo para aquecer o povo, para que o povo caminhasse. Era um cuidado muito grande de Deus sobre o seu povo, porque Deus cuida dos seus filhos. A Bíblia diz que no deserto Deus mandava o maná para o povo. A Bíblia diz que no deserto Deus mandava água para o povo. O povo vai enfrentar alguns obstáculos no deserto, como por exemplo quando eles se deparam diante do Mar Vermelho, e quando eles percebem que os inimigos estão vindo atrás. Logo a Bíblia diz que a princípio eles clamam, depois diz a Bíblia que eles começam a murmurar contra Moisés. Diz: Moisés, nos tirasse lá do Egito para morrermos aqui nesse deserto, melhor é voltar e servir aos egípcios do que morremos nesse deserto. Logo há uma murmuração, eles já estavam livres, eles não estavam mais agora presos nas mãos de Faraó, mas parece que essa liberdade eles não souberam aproveitar, e eles preferiam estar no Egito preso do que estar no deserto, na proteção de Deus. Existem alguns momentos na nossa vida, irmãos, que Deus nos dá uma liberdade para caminhar na sua presença, mas as lutas vêm, o deserto vem, mas acredite, você não está sozinho, você não está sozinha. Se Deus te conduzir para um deserto, pode ter certeza, Ele vai cuidar de você nesse deserto, Ele vai te sustentar nesse deserto, com roupa, com pão, Ele vai te alimentar, Ele vai te proteger, e Ele ainda fez uma promessa: se vocês forem fiel a mim, mesmo estando no deserto, eu não mandarei enfermidade sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. As pragas que eu mandei no Egito não vai chegar nas vossas vidas, nas vossas famílias, porque eu vou dar saúde ao meu povo. Sabe o que é interessante, irmãos? Mesmo estando na prova, Deus dá saúde. Mesmo estando na prova, Deus dá providência. Mesmo estando na prova, Deus cuida dos seus filhos. O ano está começando, e nós estamos começando o ano bem, na presença de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus e dando a Deus as primícias desses primeiros dias desse ano, a Deus, que é o nosso culto, que é a nossa adoração ao Senhor. Agora diz o texto que o povo vai caminhando. Depois que eles passam o Mar Vermelho, os irmãos conhecem a história, que eles andaram 3 dias depois, chegaram a um local chamado Mara, tinha uma fonte de água doce, a fonte de água salgada, e o povo vai beber e percebe que a água é salgada, e eles vão murmurar mais uma vez contra Moisés, dizendo: Moisés, o que havemos de beber? Aí Moisés clama ao Senhor, Deus mostra um lenho, um pedaço de madeira, e Moisés pega aquele pedaço de madeira e lança nas águas, e as águas que eram amargas se tornaram água doce. Logo eu entendo que quando o crente está na prova, se ele murmurar, ele vai tardar a bênção de Deus, mas se ele clamar, sempre uma resposta vai vir, sempre uma providência de Deus vai vir sobre a sua vida. Moisés clamou, Deus mostrou lenha e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Depois de Mara, a Bíblia diz que Deus vai conduzir o povo a Elim, aonde havia 12 fontes de água doce e 70 palmeiras. O povo murmurou diante de uma fonte, pastor, Deus tinha 12 na frente. Quando você pressentir que o adversário dispara, murmura, desanima, é porque ele está pressentindo que o teu milagre é maior, que a tua vitória será maior do que a luta que você passa hoje. O povo murmurou diante de uma fonte, Deus tinha 12 fontes lá na frente para eles. Mas diz a Bíblia que eles chegaram em Elim, e o desejo de Deus não era simplesmente que eles chegassem em Elim, é que eles chegassem na terra prometida, a terra de Canaã. O povo vai caminhando no deserto, a providência de Deus sobre o seu povo era numerosa. Mas o texto que nós lemos é um texto bem conhecido. O povo ainda está caminhando no deserto, e o povo no deserto estava sempre murmurando contra Moisés. Capítulo 21 diz que o povo está caminhando. Capítulo 20 diz que eles chegaram perto das terras de Edom, do rei de Edom, e Moisés vai pedir ao rei a liberdade para passar pelo meio da terra do rei, as terras de Edom, do rei de Edom. Mas diz o texto que o rei de Edom disse: aqui você não vai passar. E todos nós conhecemos a Bíblia e sabemos que a nação de Edom é descendente de Esaú, irmão de Jacó. De Jacó veio Israel, e de Esaú veio a nação de Edom, os edomitas. A Bíblia vai chamar esse povo de irmão de Israel no capítulo de número 20 aqui, de Números, e verso 14 a seguir. Esse povo aqui, o povo de Edom, o rei de Edom, não deixou Moisés passar com o povo pelo meio das vossas terras.
Ainda que Moisés dizendo, olha, aquilo que nós gastar aqui nós vamos pagar. Mas o rei não deixou. Aí chega um momento em que eles vão passar, ter que chegar perto das terras dos cananeus. Capítulo 21. E quando eles chegam perto das terras dos cananeus, eles têm que passar por ali. E a Bíblia diz que há uma peleja. E a Bíblia diz que o rei agora levou alguns israelitas cativos. Alguns israelitas foram cativos perante o rei dos cananeus. E o texto diz que o povo de Israel fez um voto a Deus. Ele disse, Senhor, se tu nos entregares esse povo nas nossas mãos, nós iremos destruí-los, não só eles, mas as vossas cidades. Nós iremos trazer a destruição, se o Senhor nos entregar. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel, o voto que eles fizeram, e entregou o povo cananeu nas mãos de Israel, e eles destruíram o povo e destruíram as cidades. Há uma vitória que eles ganharam logo no verso 1 até o verso de número 3. Aí a Bíblia diz que depois dessa vitória, logo o texto diz, então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Olha só o que Deus faz. Deus fez com que o povo caminhasse, e eles partiram desse Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, retrocederam um pouquinho mais. Passaram pelo mesmo caminho do Mar Vermelho. E eles, passando por esse caminho, logo a Bíblia diz que eles vão rodear a terra de Edom mais uma vez. O mesmo caminho que eles tinham passado é o caminho que Deus vai orientar para eles passarem mais uma vez. E quando o povo vai passando mais uma vez pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom, a Bíblia diz que a alma do povo agora angustiou-se, porque eles viram que era o mesmo caminho que eles tinham passado. O interessante é que algumas vezes na nossa vida, Deus nos faz passarmos pelos mesmos caminhos. Deus faz nos passarmos pelas mesmas situações, para que nós venhamos a aprender alguma coisa. Alguma vez nós passamos por uma situação e não aprendemos nada. Deus faz nós passarmos pelaquela mesma situação para nos ensinar alguma coisa. E Deus estava fazendo o povo mais uma vez passar pelo mesmo caminho. Em vez do povo entender, Deus está no controle, sempre Deus esteve conosco, logo a alma do povo ficou angustiada. Mas por que será que Deus quer que nós passamos por esse mesmo caminho? Por que será? A alma do povo agora ficou angustiada, mas era Deus querendo ensinar alguma coisa para o seu povo. Todas as vezes que Deus fazer você ler o mesmo texto, entender a mesma mensagem, é porque Deus quer ensinar alguma coisa. Às vezes nós lemos alguma coisa na Bíblia e não entendemos, aí Deus faz nós lemos mais uma vez porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes Deus faz nos andarmos pelo caminho e nós não entendemos. Deus faz nós andarmos de novo, é porque Ele tem alguma coisa a nos ensinar. Se Deus te conduzir pelo mesmo caminho, se Deus mandar você fazer a mesma coisa, é porque alguma coisa Ele quer te ensinar. Entenda, Deus sempre tem coisas grandes para ensinar aos seus filhos. A Bíblia diz que quando o povo percebe que era o mesmo caminho, eles agora, a alma do povo ficou angustiada. E quando a alma ficou angustiada, logo o texto sagrado nos diz que nesse momento o povo vai falar contra Deus e contra Moisés. Olha o que eles fizeram. Percebendo que era o mesmo caminho, percebendo que era a mesma região aonde eles já tinham passado, a alma deles se angustia, e o povo agora vai murmurar contra Deus e contra Moisés. E quando o povo vai murmurar, logo o povo fala assim, a Bíblia diz, porque eles disseram assim, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, pois aqui nem pão e nem água há. Ô irmãos, desde quando eles saíram do Egito, Deus sempre deu água para o povo e Deus sempre deu pão para o povo. E eles dizem assim mais ainda, nem pão e nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, o maná que Deus mandava, parece que não estava tendo mais significado. Eles olhavam, eles começavam a pensar que no Egito o pão que eles comiam lá, parece que era mais gostoso. Parece que aquilo que eles se alimentavam lá atrás era muito melhor do que aquilo que Deus estava providenciando para eles. E o pão que Deus estava dando para eles, disse assim, a nossa alma tem fastio
deste tão pão vil, ou seja, o pão que o Senhor nos dá aqui nesse deserto, é um pão que parece que não tem sabor, é um pão que parece, olha, esse pão que o Senhor nos dá, não tem tanto valor como aquele que nós tínhamos quando estávamos no Egito. E quando Deus escutou essas palavras, e quando Deus, agora ouvindo o povo falar isso, logo a Bíblia Sagrada nos diz, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Outra tradução diz, serpentes venenosas. Olha o que Deus fez. Quando o povo vai murmurar contra Deus e contra Moisés, o texto diz que Deus vai mandar entre o povo, eles estão no deserto, próximo, rodeando a Edom. Naquela região ali, era uma região que tinha muitas serpentes. E a Bíblia diz que Deus mandou mais serpentes para aquele local. E essas serpentes vinham e elas mordiam os filhos de Israel. Mordiam a serpente, os filhos de Israel. Por quê? Porque eles murmuraram contra Deus, dizendo, tudo aquilo que o Senhor fez conosco nesse deserto, parece que não tem tanto significado. Melhor seria estar no Egito, melhor seria desfrutar das coisas do Egito. As serpentes, elas não vinham simplesmente mostrando que vinham. Essas serpentes aqui nesse deserto aqui, elas vinham debaixo da areia. E quando elas vinham, elas mordiam o povo. E quando elas mordiam, logo, a princípio eles não viam, mas logo eles percebiam. Todo o povo está sendo mordido por serpentes venenosas. Só que o veneno dessas serpentes aqui não matava na mesma hora. O veneno dessas serpentes aqui matava pouco a pouco. E agora, quando o povo percebe, quando o povo entende que agora muitos estão morrendo porque murmuraram contra Deus, porque murmuraram contra Moisés, a Bíblia diz que esse povo aqui, aqueles que estavam bem, logo eles vão até Moisés e diz, Moisés, na verdade, nós pecamos contra Deus e contra ti. Olha que eles reconheceram, aquilo que está acontecendo aqui, porque até então esse momento, não havia serpente para picar o povo, não havia serpente para morder o povo. Mas quando o povo começou a murmurar contra Deus, aí foi Deus que mandou a serpente. Ô irmãos, para pensar. Quantas das vezes Deus coloca tudo nas nossas mãos? Às vezes é pouco, não é tudo que nós queremos, mas tudo que Deus coloca na sua mão, se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai colocar nas suas mãos. Para pensar e entender que muitas pessoas não têm aquilo que nós temos. Muitas pessoas queriam ter aquilo que você tem, e às vezes não tem, mas graças a Deus que Ele tem colocado em nossas mãos. Mas a natureza humana, o ser humano, ele sempre diz, Senhor, até isso aqui está pouco demais, me dá mais algo maior, porque aquilo que o Senhor tem me dado parece que não tem tanto o valor, eu quero sempre mais. Seja grato naquilo que Deus te coloca nas suas mãos hoje, porque certamente esse ano 2016, Ele vai colocar coisas maiores nas suas mãos. Se você for fiel no pouco que Deus está te colocando nas suas mãos, coisas grandes Ele vai colocar nas suas mãos. Você acredita nisso? Acredita que Deus tem coisas grandes para a sua vida? O povo reconheceu e disse, olha, nós estamos morrendo, porque murmuramos contra Deus, desprezamos o pão que Ele nos deu. Chegaram até Moisés e disse, Moisés, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o Senhor e pecamos contra ti. Ora ao Senhor, Moisés, pede para Ele parar de mandar serpentes. O povo está morrendo. Pede para Ele parar de mandar as serpentes. Aí a Bíblia diz que Moisés vai orar. E Deus ouviu a oração de Moisés. Depois de Deus ouvir a oração de Moisés, Deus disse, Moisés, eu quero que você faça uma serpente e coloque em uma haste. Outra tradução diz, coloque em um alto poste em cima, lá em cima. A serpente que você vai fazer é uma serpente de metal. Coloca essa serpente lá em cima. Colocando essa serpente lá em cima, aonde aqueles que foram mordidos pelas serpentes aqui embaixo, aqueles que foram mordidos pelas serpentes daqui de baixo, se ele olhar para cima, para aquela serpente, eles não vão morrer, eles vão viver.
Olha que interessante. O povo no deserto está andando, está vendo Deus trabalhar, está vendo Deus suprir as vossas necessidades, mas está sempre olhando para baixo, sempre se esquecendo de levantar as mãos e dizer: Senhor, muito obrigado, porque nós estamos no deserto, mas aqui tem água, aqui tem pão, aqui tem carne, aqui tem a nossa providência, aqui tem proteção. Mas sempre o povo estava olhando para baixo. Então Deus fez esse meio, mandou Moisés fazer uma serpente de metal e colocar em um poste alto. E da onde aqueles que eram mordidos estivesse, melhor dizendo, se eles queriam estar vivos, deveriam olhar para cima. Porque, irmãos, quando olhamos para baixo, somos fracassados, somos derrotados, achamos falhas e defeito em tudo. Mas quando olhamos para cima, mesmo quando a porta está fechada, nós conseguimos vê-la aberta. Mesmo quando a enfermidade bate na nossa porta, nós conseguimos enxergar a cura, a resposta, a providência. Quando você olha para cima, você consegue vencer o diabo, você consegue vencer as lutas e está sempre dizendo: o meu Redentor está vivo, o meu Deus é fiel, o meu Recanara Suderama. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. Você já sentiu a presença dele? Ele está conosco, ele está conosco, ele está cuidando de ti, ele está cuidando da sua vida, ele está cuidando da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. As serpentes, irmãos, mordiam o povo de Israel porque eles murmuraram. Eu fiquei olhando para esse texto, pastor André, e comecei a pensar: se essa serpente viesse nos dias de hoje, irmão, o que teria de gente morto? Porque tem tanta gente. Se o sapato não está furado, só está um pouquinho meio gasto. Ah, que sapato, esse não presta mais para nada. Se o alimento está na mesa, e se não tem uma picanha, por quê? Porque não tem. Ô, irmãos, hoje, no geral, muitos murmuram, reclamam de tudo. Se tem pouco, reclama. Se tem muito, reclama. Ou seja, tudo é motivo de reclamação. E as serpentes mordiam o povo é porque eles murmuraram. Aí Deus disse: já que eles estão murmurando, então vou mandar a serpente para morder ele, para ver se eles param com essa murmuração. Imagine só. Aí o texto sagrado nos diz que as serpentes mordiam o povo, mas o povo não morria na mesma hora. Eles morriam pouco a pouco. Essa serpente aqui mordia o povo de Israel. Trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida no dia de hoje, essa serpente aqui, irmãos, ela inicia-se o período da sua mordida sobre os cristãos no dia de hoje, quando há murmuração, quando há um descontentamento naquilo que Deus nos dá. Assim como a serpente mordia o povo, assim também o adversário da nossa alma tem mordido a muitas pessoas, tirado dele a vida com Deus, a comunhão com Deus. Porque a serpente mordia o povo e eles iam morrendo pouco a pouco. E quando nós murmuramos contra Deus, a nossa vida espiritual vai desfalecendo pouco a pouco. Nós vamos perdendo a comunhão com os céus pouco a pouco. Quando murmuramos, vamos perdendo a nossa comunhão com o céu pouco a pouco. O sofrimento vinha sobre a vida do povo, daqueles que foram mordidos pela serpente. E o sofrimento vem, a morte vem, espiritual vem, sobre aqueles que às vezes começam a reclamar e a dizer: Deus não está comigo, Deus não está me vendo. E parece que o sofrimento espiritual vem. E aquela plena comunhão que quando tínhamos, que quando estávamos na prova, dissemos: Deus, eu te dou graça por essa luta, porque eu sei que através dessa luta uma grande vitória vai chegar. Quando você agradece a Deus, mesmo na situação sendo difícil, pode ter certeza que o milagre Ele libera sobre a tua vida. Paulo disse aos irmãos em Tessalônica: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Se você dá graça naquilo que Deus coloca hoje nas suas mãos, Ele vai colocar coisas maiores nas suas mãos. O povo iria morrendo, aqueles que murmuravam iriam morrendo. Aí Moisés, orientado por Deus, faz uma serpente de metal, coloca lá em cima, num poste alto. E o interessante é que aqueles que queriam viver não poderiam olhar para baixo. Aonde estivesse, se olhasse para cima,
se olhasse para a serpente, eles não morriam, eles viviam. Eles não morriam, eles viviam. O que é que tem isso a ver conosco? Abre a sua Bíblia, você onde você está, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3 e o verso 14. Por favor, já vou encerrar. João capítulo 3 e verso 14. Aí nós temos a resposta porque o povo não morria. Porque eles olhavam para cima. Olhava para o poste, olhava para o madeiro. João capítulo 3 e versículo 14. Alguém achou? Alguém achou? Todos acharam? Você pode ler comigo? Pode ler comigo? Vocês podem ler? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Pastor André, lê aí para nós uma voz agora boa. Maravilha, todo mundo já leu? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja. Pronto. Moisés levantou a serpente no deserto e todos aqueles que olhavam para a serpente não morriam, mas viviam. Jesus é que estava dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o Filho do Homem vai ser levantado em uma cruz. E quando ele estiver na cruz, quem olhar para ele não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Quem olhava para a serpente não morria. Quem olhar para o Filho de Deus, a mensagem da cruz, não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Quem olha para Jesus não morre. Quem olha para Jesus tem vida e vida com abundância. Quem olha para baixo morre, mas quem olha para a mensagem da cruz, quem olha para cima, vence o diabo, vence a luta, vence as barreiras, vence as decepções, porque a presença do Senhor está na sua vida. Olha que Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o Filho do Homem vai ser levantado em uma cruz. E todos aqueles que olhar para ele não vão morrer, mas vão ter a vida eterna. Olhando para Jesus, olhando para o mundo, nós observamos os escritores hebreus dizendo que nós se envolvemos ou se embaraçamos com as coisas deste mundo. Mas o texto diz em Hebreus 12, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhando para baixo fracassamos, olhando para a mensagem da cruz, olhando para o Senhor, venceremos as lutas, venceremos as provas, venceremos a serpente, venceremos as barreiras, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, na nossa família. Este ano de 2016, os economistas estão dizendo, será um ano de muitas dificuldades. Será um ano de muitas dificuldades. E muitas pessoas estão preocupadas, porque eles estão vendo as notícias. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada e eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, ela não depende de governo para ser abençoada. A igreja depende de Deus. Quem cuida da igreja é o Todo-Poderoso, é o dono da igreja. A crise pode existir, mas sempre existiu. Mas sempre Deus cuidou do seu povo, sempre Deus cuidou das nossas vidas. Não vai ser a luta, não vai ser a crise, não vai ser os aumentos que vai parar o crescimento da igreja, vai fazer você parar de ser abençoado. Mas a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida nesse ano de 2016 por completo. A bênção do Senhor vai vir sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem crê que esse ano será maior, melhor do que o ano de 2015, você crê nisso? Se coloque em pé agora em nome de Jesus Cristo.